Awa o choro nile. Shonsho obe. Shonsho obe. Odara coloriejo. Larui. Shonsho obe. Odara. Se você gosta de arte e cultura, você está no lugar certo. Esse é o Zambia Podcast e hoje a gente tem um convidado especial demais. Esse homem que atravessa o mundo. Depois da vinheta, eu solto essa fofoca para vocês. Bom, estamos aqui hoje com uma das pessoas que, assim que eu pensei em fazer o podcast, eu pensei em chamar, porque a gente se entrelaça várias vezes, tanto em Alagoinhas, quanto em Salvador, quanto no mundo. É uma pessoa que eu admiro como artista, admiro como pessoa. Confesso que conheço muito mais o artista do que a pessoa, mas hoje eu vou tentar adentrar, até me confundi, tá vendo? A uma intimidade que a gente vem construindo ao longo da vida. Então, com vocês, o nosso querido Anderson Dantas. Oh. Você viu a apresentação? Você viu no difícil? É mole. Olá, bem-vindo, obrigado pelo convite, né? Tentei todas as formas encontrar um momento e eu acho que o tempo era agora, tinha que ser agora. Tô bem ansioso pra essa conversa, pra esse encontro. A gente tentou de várias formas, de vários jeitos, e é hoje, é amanhã. E a gente se perde na conversa, e aí, tipo assim, mas não era amanhã, não era hoje, não, era quinta, mas enfim, como você disse. Inclusive hoje a gente me prorrogou, que tava mais meia hora. Mas tá rolando. O mais importante é a sua presença aqui, e essa presença, como você disse, né, o nosso tempo é agora. Exato. E por falar em tempo, por falar nesse tempo é agora, hoje nós somos ali quase do mesmo ano, né, quase não, 8-4, né? Eu sou 8-5. 8-5? 8-5. Mas faz aniversário no começo do ano. É. Primeiro semestre. Pois é. Eu passo fevereiro. Então estamos ali, somos dois jovens senhores. Se junta ali, segue o trio junto. Pronto, nessa corda, nesse trio, essa questão toda. Eu tive a felicidade de te conhecer em Alagoinhas, ainda nós éramos adolescentes ali, né? Começando a fazer teatro. E aí me conte, porque assim, a função do Zambia Podcast é de fato colocar dentro dessa ventania que a gente vem vivendo, e aí é justamente, eu acho que a imagem é essa, ventania, mas toda ventania tem um começo, tem um redemoinho, tem alguma coisa. Em que momento esse vento entrou em você e falou assim, olha aqui eu vou fazer morada? Em que momento a arte fala assim, eu te escolho, me escolha aí, vá? Ai, meu Deus. Então, a gente que é do interior, a gente tem vivências que algumas pessoas da capital talvez não tenham. Dentre elas, a oportunidade de conviver com primos, né? Crescer nas casas dos avós, nos sítios, na roça, em terra, né? Pisar no chão. E naquele período lá, meu pai trabalhava numa cervejaria e naquele período você tinha festas, toda a comemoração, né? Natal, Dia das Crianças, levava a família pra empresa e tinha presentes, brincadeiras, era um dia de celebração mesmo, assim. As famílias iam para esses lugares para celebrar a data. E num dia das crianças, isso que minha mãe me conta, inclusive foi para um espetáculo, essa história que eu vou contar, que eu estou contando, que aos 5 anos, numa dessas festas empresariais, tinha lá a animação dos palhaços e a minha mãe, eu pedi pros animadores pra me pintar de palhaço para que eu pudesse animar as crianças junto com eles. E aí no final da festa, né, minha mãe foi lá, pegou o cartão da empresa e falou assim, não, daqui a um tempo eu vou ligar para vocês porque meu filho vai ser artista. Que maravilha. E foi ali, aos 5 anos de idade, quando, acho que foi o primeiro instalado, assim, né? Quando ainda sem muita noção, né? Porque eu acho que aos 5 anos para aquele período, né? Sem internet, sem essa conectividade toda de hoje. Não tinha muita noção, para além de brincar com os meus primos e... Só um minutinho, eu vou pedir só pra você virar um pouquinho o microfone pra você que ele rodou. Aí, pra ficar bem bonitinho. De não ter, né, outras ocupações além de viver mesmo, de ocupar o seu tempo com contato, com o encontro com outras pessoas. E ali, naquele momento ali, foi o primeiro, acho que foi a primeira demonstração, né, do que já estava dentro.
E aí você decidiu que com 5, depois... Isso, sim, sua mãe voltou E lá? aí, cartão? é isso. Depois, essa história foi para um espetáculo, fez parte de um espetáculo. Esse recorte foi para um espetáculo. Qual espetáculo foi? O que de você ficou em mim, da outra companhia de teatro. Justamente, espetáculo, enfim, é isso. As memórias da gente foram expostas nesse espetáculo e eu decidi, no processo de construção, falar sobre isso também. Porque enquanto eu vivia a minha decisão de ser artista, eu tinha que ter outras frentes, né? E eu acho que ali naquele momento também começou a necessidade de não ter a incerteza, né? De não deixar que a incerteza me paralisasse de fazer teatro. Então, ali eu fazia teatro, eu estudava, né? Nesse período eu era estudante, e eu fazia teatro aos finais de semana. Então, era os sábados e domingos que a gente passava o dia junto. Levava comida, almoço, lanche, passava o dia todo junto. Gente, acho que hoje... Só uma coisa, hoje me perguntam, né, principalmente namorada e tal, você fala assim, por que você abre mão do final de semana tão facilmente? E eu fico perguntando, o que você fazia no final de semana? Que conversa é essa de se divertir? Acho que é isso, vem de lá, né? A gente traz isso com a gente, porque como a gente tinha outras atividades de segunda a sexta, para poder se manter financeiramente, ou nos estudos, ou num trabalho, a gente só tinha esses 2 dias para fazer teatro, que era o que a gente de fato queria fazer. Então a gente tinha os sábados e domingos, e aí, concomitantemente, com o teatro, eu ainda fazia dança à noite. Sim. Porque eu sempre digo que eu acho que eu sou um bailarino que virou ator e que tudo que eu posso eu coloco o corpo junto. Sim. Né? Tanto que os meus personagens eu deixo ele vir do corpo pra depois virar a fala, né? De dentro pra fora. E aí eu fazia dança. Depois que eu concluí o ensino médio, eu tive o meu primeiro e único emprego como CLT, e isso não é mérito, foi experiência e talvez sabedoria. E eu trabalhei, pasmem, caros amigos e ouvintes, numa paróquia. Que ótimo. Eu fui secretário paroquial. Na Diocese de Alagoinhas. Na Diocese de Alagoinhas, na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Lá para Santa Isabel. Para Santa Isabel. Foi meu primeiro e único emprego como CLT, né? E que nesse momento eu ainda era praticante do catolicismo, né? Talvez também por entender ainda o lugar que eu ocupava geograficamente da minha família e do meu entorno ali, né? As pessoas que eu tinha próximos como referência. Fazia dança nesse momento, quando eu trabalhei lá 6 anos. Mas assim, foi o primeiro e único, mas um vínculo longo, né? Foi longo, porque eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de dizer não e de decidir. Acho que eu maturo muito, assim. Então, como eu tava naquele momento ali, então eu tava fazendo, fazia administração, porque eu entrei para trabalhar como secretário paroquial e eu enxerguei que eu precisava ter noção mínima do que eu tava fazendo ali. E eu fui escolhido para trabalhar lá porque eu era a única pessoa da comunidade na época que tinha o certificado de computação. E que tinha o certificado mesmo, porque, tipo, o padre, ele fez uma pesquisa na comunidade, né? E as pessoas, às vezes, tinham disponibilidade de tempo, mas não tinham entendimento, porque tinha uma promessa de que ia chegar um computador na paróquia, que não tinha ainda. Então, ia chegar o computador com internet. Isso foi que ano? 2004? 2004. O ano que também... É outro dia, assim, temporalmente é outro dia, mas a gente está falando de hoje casas completamente conectadas, mas uma paróquia que tem ali sua estrutura. Ainda está pensando, vai chegar no computador, nossa, e o tempo passou. E nesse mesmo ano foi o ano em que surgiu o BAC. Que era o grupo que eu fazia parte em Alagoinhas, que era o grupo de teatro. Bando de Artistas Cênicos. Artistas cênicos, exatamente. Então eu fazia, de segunda a sexta eu estava na paróquia, isso quando eu também não tinha que ir sábados e domingos pra lá, porque tinha batizado, casamento, era eu quem tinha esse controle, e ainda fazia teatro nos finais de semana, né? E estudava administração à noite. Nossa. De segunda a sexta, né?
Mas eu tinha comigo a certeza de que eu não queria fazer outra coisa. Então eu enxerguei na administração meio que um respiro para os meus pais, que queriam que eu tivesse uma graduação, uma formação. Você chegou a formar? Formei. Ai, gente, é muita loucura. E nesse momento que eu tava na paróquia, eu fazia dança, tinha um baque, tinha o curso de administração, e eu já tinha na minha cabeça, tipo, fiz administração, então já tinha meio que um plano. Eu pensava em abrir um espaço artístico do qual eu pudesse ser o gestor e o facilitador artístico também desse espaço, né? Como uma pessoa que estava ali formando administração, vendo fluxo de caixa, vendo na teoria e na prática, né, o que eu estava fazendo. Isso foi muito bom para mim, assim, que logo depois, futuramente, eu não sabia porque eu tinha formado administração, e na outra eu acabei assumindo essa função também. Ou seja, se você precisar de um administrador, não conte com o Anderson. Acabei assumindo a outra também, essa função ali, gerindo, dando diálogo com a contabilidade e tal. E aí, antes de concluir o curso, foi quando eu decidi, enxerguei que não mais cabia, tanto na paróquia, como na minha casa, como na cidade, assim, para o que eu já fazia, eu já queria mais. Sei como é que é. Já queria mais, assim, acho que a cidade já conhecia as pessoas, já estava nos lugares que eu poderia alcançar, então eu falei assim, eu preciso fugir. A palavra foi exatamente essa, foi fugir. Porque eu consegui decidir porque a cada 6 anos muda de padre, né? Para não criar vínculo, né, afetivo com o lugar, para além da função de ser pároco, que é gerir aquele espaço ali. Então, quando trocou o padre, eu falei assim, é o momento. É o momento. Então eu inventei mesmo, nesse meu plano da minha cabeça de ser gestor de meu próprio negócio, né, montar um espaço, que eu ia fazer educação física em outro lugar. Que rolê aleatório agora. Tipo, Pois é. Eu já tava ali na dança, eu falei assim, sim, tem tudo a ver. eu tava na dança, administração, eu falei, vou fazer educação física, vou embora desse lugar aqui. Só que eu não conhecia o lugar pra onde eu estava indo, que era Amargosa. Nunca tinha... Eu fui aprovado e eu fugi da paróquia por conta da administração. Quando eu digo que a gente tem muita coisa a ver, eu não cheguei a fugir de lugar nenhum. E não na paróquia, né? Mas do tipo, eu também passei em educação física. Pode eu colocar pro lado de cá, ó, se quiser. Eu coloquei aqui porque pra mim é mais fácil. Uhum. Eu fiz educação física, quer dizer, eu fui aprovado em educação física e foi incrível quando eu contar essa história. Eu tava, enfim, querendo vir para Salvador e foi um ano que teve um descompasso dos vestibulares. O vestibular da UNEB foi depois. E aí eu fiz o vestibular da UFB e passei na primeira fase. Nesse meio tinha o vestibular da UNEB. Eu fiz o vestibular da UNEB de Educação Física desrespeitando. Quem tá? Não vou passar lá. O Satanás falou, gostei. Chama esse aqui, ó, chama esse aqui. Passei em primeiro em Educação Física e em 14º em História, ou seja, a escolha. Só que um tempo antes, o babalorixá da minha mãe, ele tem dito, ó, você vai passar na UFBA, mas você vai ter uma grande escolha pra fazer. Eu falei, ir pra UFBA ou continuar na Guarda Municipal de Alagoinhas? Tinha dúvida. Que já era uma coisa que não é que eu não gostasse da guarda, mas eu tinha escolhido. Sim, sim. Porque sempre foi, mas a gente não escolheu ser isso. Sim. E aí, quando chegou no dia, tipo assim, saiu o vestibular da UNEB e a matrícula da UFBA era, tipo, 2 semanas depois. Aí a pergunta foi, você fica aqui onde você tem emprego, casa, mãe e um curso universitário? Ou você vai para uma cidade que você não conhece, não tem parente, não tem onde ficar e vai fazer um curso que você não sabe se vai te levar para algum lugar? Eu falei, eu tenho uma escolha pra fazer. Mas enfim, acabei fugindo da... Aí eu escutei a mulher mais sábia que eu conheço, que é minha mãe, que ela falou, meu filho, quem tem pra onde voltar nunca vai. Vá ser feliz. É sobre isso. É sobre isso. E aí, quando eu achava que Amargosa era próximo de Feira de Santana. Você não sabia mesmo onde que era, né? Minha vontade era somente sair daquele lugar, Sim. porque eu já tinha 25 anos e eu falei assim, se eu não sair agora, eu não vou sair mais. Uhum. Então, se eu quiser viver, construir outras coisas, eu preciso sair daqui agora. O padre trocou de pároco, você já inventou esse vestibular, já passou, então
Tanto que o assistente do pároco que me levou para fazer a matrícula em Cruz. Antes mesmo de eu decidir que iria, né? Uhum. Porque ainda, mesmo tendo o atestado que eu queria fazer, que eu passei, enfim, mas até ir. E aí eu lembro que na época não era Facebook, né? Não existia Instagram. E eu falei com as pessoas que estavam fazendo repúblicas. Sim. E aí, eu encontrei uma república no Facebook, ok, tudo certo. No caminho para Amargosa, a pessoa desmarca a república, desconstrói a república, porque ela encontrou um quarto que era muito para mais encontros. Ai, meu Deus do céu. E aí, Nando, o produtor teve que entrar em ação. No caminho para lá, assim, eu abri o Facebook, encontrei uma casa, vi tinha comunidades, né? Pessoas que já tinham comunidade da UFRB de lá, de Amargosa. E aí fiz um chamamento, algumas pessoas entraram. Falei, poxa, isso mesmo. E aí eu cheguei, olhei a casa e falei, não, é isso aqui mesmo, não tem muito o que escolher, não. É isso aqui, era uma casa grande, tinha 5 quartos e tal. E aí em Santo Antônio de Jesus, fui com medo mesmo, viu? Em Santo Antônio de Jesus, eu cheguei lá na rodoviária, muito perguntando e tal. Vi uma pessoa de longe, Bruno, meu amigo até hoje. Eu olhei pra ele e falei assim, você fez educação física, né? Faltava uma pessoa pra República. E aí eu falei, vai ficar em minha casa. E até hoje a gente é amigo, isso foi em 2010, né? E aí depois... E aí, quando a gente faz as conexões e encontra as pessoas e não entende os porquês, lá em 2004, quando o grupo estava se formando, foi o ano que eu conheci Luiz Antônio. Uhum. E eu lembro que ele já... Pra vocês que não sabem, Luiz Antônio hoje é Luiz para uns, Luiz Antônio Sena Júnior para outros, Gileodô para os mais íntimos. E aí foi o ano que eu conheci Luiz Antônio através de uma outra amiga, que é a Gilene Carla, que foi a pessoa que eu conheci no Municipal de Alagoinha. E aí foi nesse momento, em 2004, que eu conheci Luiz Antônio. Só que, ao mesmo tempo, ele já tinha, acho que ele já tinha feito vestibular para teatro aqui na UFBA, e ele já chegou no primeiro dia do encontro falando que ele iria embora. Eu falei assim, cara, e eu olhei pra ele e falei assim, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero ser esse cara. Não tinha qualquer intimidade, tava acabando de conhecer, mas é essa pessoa que eu quero ser, que eu quero me espelhar, que eu quero... E aí, quando eu tô em Amargosa, ele veio pra Salvador, ele ia, né, os finais de semana, assim, quando dava, porque naquela época ele também começou a fazer muita coisa aqui, trabalhou também no Via, logo no começo do curso, né, e foi se afastando, assim, do grupo lá do interior de Lagoinhas. Quando eu estou corta para Amargosa. Quando eu estou em Amargosa, a gente continuou se falando, criamos um laço de amizade, um vínculo, né, para além do teatro. Estou em Amargosa. Isso foi numa sexta-feira. Numa sexta-feira, não vou lembrar a data. Mas foi numa sexta-feira, eu estava no segundo semestre do curso. Gente, no segundo semestre do curso. E... numa sexta-feira, lá em Amargosa, eu tinha 3 empregos. É o Júlio! Os Júlios baianos, temos o Júlio baiano. Lá em Amargosa eu tinha 3 empregos. Eu dava aula na prefeitura, num projeto social, dava aula na academia, dava aula numa escola numa outra cidade. Elísio Medrado, que era próximo de lá. E numa sexta-feira, ele me liga. Como é que tá aí, do jeitinho dele, né? Como é que estão as coisas aí? Como é que tá o coração, minha faculdade, o trabalho, BBB? Mas aí não é o seu lugar. E aí eu assim, ó... Aí passou um filme, né? 2004, na paróquia, eu chegando na paróquia, conhecendo ele, e não sei o quê, embora pra Amargosa, tipo assim, penei pra decidir vir embora, e aí, com um plano na cabeça de ser um gestor de um espaço cultural meu, e... Como assim? Ele falou, não, surgiu aqui um convite, eu tenho aqui uma proposta pra você, um festival, quero que você trabalhe comigo. Meu Deus do céu. E eu tava me relacionando com uma pessoa, né, lá, já tinha um tempo, e acho que foi a primeira e única decisão da minha vida, que eu não lembro de outra coisa que tenha sido assim, com tanta urgência. Eu disse, eu vou. Foi assim, na ligação, eu falei assim, eu vou. E eu fui pra aula na sexta-feira,
dizendo para as pessoas que eu não ia mais voltar para a sala de aula lá. E ninguém acreditou. Porque pelo meu histórico, né? Ninguém acreditou assim. Eu lembro de falar com os professores. Silene dava aula pra mim. Silene de Cana dava aula pra mim, a Margosa, que trabalha aqui hoje em Salvador. O Silene dá aula tem um tempo, hein? Ela dava aula pra mim. Pois é. E eu falei, eu trabalhava com um projeto lá, a gente criou a Casa do Duca lá em Amargosa, né? Por mobilização cultural da cidade. E eu cheguei lá falando de coisas que eu não ia voltar mais pra sala de aula, ninguém acreditou, ninguém botou fé. E eu arrumei as coisas, falei pra meu companheiro na época, falei assim, você quer vir comigo pra Salvador? Se você não quiser, não tem problema, a gente se fala quando der, se vê quando puder. Mas naquele momento foi como se eu visse, doido falar isso, velho, como se eu visse o reflexo daquele Luiz Antônio, que doido, velho, daquele Luiz que falou assim, eu sempre falo pra ele isso. Ele disse nesse primeiro encontro, ele falou assim, eu posso morar debaixo da ponte, mas eu vou concluir minha faculdade de artes cênicas. E foi naquele momento que eu falei assim, eu quero ser esse cara. E aí quando ele me ligou, que ele falou, ele chegou em mim, eu vi esse reflexo daquela pessoa, naquele encontro lá, em 2004, falando isso. E eu falei, eu vou. E aí, quando eu vim pra cá, falei, arrumei minhas coisas no domingo, eu vim embora, na sexta-feira, no domingo eu vim embora. Não, você tipo, veio no domingo mesmo? No domingo. Nossa. Na sexta, no domingo, eu vim pra casa dele. Se eu não decidisse, se eu não agisse, eu não ia fazer. Então que eu falei pra minha mãe depois. Tipo assim, eu larguei o curso na metade. Enfim. Aí eu fiz 2 anos do curso. E aí eu vim pra Salvador. E aí eu comecei trabalhando como assistente dele dentro do Festival Viva a Dança. E aí eu falei, não, então eu preciso me profissionalizar. Já que meu plano era ser educador físico, trabalhar com dança e administração, então eu vou fazer dança na FUNSEB. Eu tô aqui, então não vou ficar só aqui. Então como eu migrasse de curso. Sim. Aí eu me matriculei na FUNSEB, fiz a audição, fiz o curso. Em paralelo, né, trabalhando no Vila, acabei entrando na outra companhia de teatro. E foi onde eu vi as coisas, tipo assim, tempo. Né? Tempo para que as coisas aconteçam, para que o tempo da semente germine, que às vezes eu posso estar muito ansioso com uma coisa e hoje talvez a ancestralidade também tenha me dado esse lugar de compreender o tempo das coisas e de perceber assim, né? Hoje eu consigo olhar com distância e maturidade para as decisões que eu tomei na minha vida. Dentro da outra companhia de teatro, eu pude participar de projetos incríveis, né? No qual também Luiz Antônio estava. E aí, observando agora também, desse primeiro convite que ele me fez para ser assistente dele dentro do projeto Viva a Dança, do Festival Viva a Dança, eu trabalhei todos os anos seguidos. As pessoas as pessoas perceberam, assim, em mim coisas que talvez eu nem percebesse, né? E eu passei por todas as áreas do festival, Nando. Todas as áreas. Logística, gestão, mediação cultural, projeto Casa Aberta, que era um anexo do festival. Eu cheguei pro festival dançando. Antes mesmo de Luiz me convidar pra vir, eu dancei na Mostra Casa Aberta. E aí depois, no último, quando não tinha mais o que fazer, Cris me liga e fala assim, eu quero que seja modelo do festival. E foi o último ano, assim, depois que veio a pandemia, assim. Então, entendendo todos os processos de lá, de quando eu falo, minha mãe diz que eu falei que eu ia ser artista, que eu animei as crianças lá, que eu entro pra dançar na dança em Alagoinhas, que o baque se forma, Luiz Antônio vai embora, que eu decido ir embora também pra outra cidade, que não é nem Salvador, que meu plano era vir pra capital. E de repente eu dou um salto, eu saio de um interior pra um outro totalmente distante, desconhecido. E aí eu entendo, né? Tipo, fazer administração me colocou nesse lugar também de entender a gestão, entender me gerir, de poder construir uma planilha Excel que eu não gosto muito, mas a gente precisa aprender, né? Então, eu pedi só você
Fique como você quer ficar, mas Não. aí você traz o microfone pra você. Que hoje a gente é... Pode levar. Pode levar, porque aí você não fica com muita ambiência. Pode levar. Pronto. Depois Tá eu vou... tudo. Isso, agora só centralize, aí você pode ficar tranquilo. Pronto. Abrir um Excel, porque a gente hoje também são outras configurações de artista, né? Naquela época, as formações... Eu não fiz escola de teatro da UFBA, minha formação foi teatro de grupo, desde Alagoinhas até os dias de hoje. Tanto quando eu entro para fazer qualquer espetáculo que não seja coletivo ou grupo, Tem uma certa estranheza, né? uma certa estranheza por entender esse outro lugar, mas acabam que as pessoas, por terem a mesma faixa etária ou as mesmas experiências, né, parecidas, acabam entendendo aquele lugar como um coletivo, mesmo que temporário, mas que um lugar de acolhimento, de abraço entre os artistas, para além das artistas também as pessoas, né, a personalidade do artista. E é isso. Acho que tem muito disso assim. Acho que a minha família, né, como eu disse antes, não tem ninguém que seja artista antes de mim. Assim, eu fui a primeira pessoa, isso causou uma estranheza. Uhum. E aí meu pai, que trabalhou em 2 lugares, em 2 cervejarias, queria que eu continuasse a história dele. Foi isso que ele me disse. Eu quero muito que você continue a minha história dentro da empresa. E num lapso assim eu falei, não. Eu não quero. Porque, porque assim, eu acho bonito a sua história, reconheço, Mas é sua. mas é a sua, eu preciso fazer a minha história. E aí foi quando a gente ficou distante, né, por, sei lá, 30 dias. E ele conseguiu entender, assim. Entender que era realmente aquilo que eu queria, assim, pra minha vida. Tem coisas Que eu quero, na verdade. Tem coisas que a gente fala que eu acho que a gente não, tipo, deve ter alguma conexão com algum plano. Aí eu vou colocar plano como diverso, assim, do tipo, como é possível um jovem falar coisas tão profundas a ponto de, tipo, não é a sua história, eu quero fazer a minha. Porque hoje a gente tá o tempo todo dentro da internet fazendo teste vocacional, teste de não sei o quê. Só que naquela época, por exemplo, que maturidade verbal, por exemplo, talvez de elucubração, minha mãe tinha para dizer, ó, quem tem para onde voltar nunca vai. E eu, por exemplo, entendendo que eu poderia ter, tipo, tava tudo muito encaixadinho em Alagoinhas e a única coisa que me traria para cá era o desafio. Uhum. Não o desafio daquela coisa eu venço, mas o desafio de eu quero, porque eu não posso ter 24 anos e tá com a vida resolvida. Aham. Eu não tenho esse direito. Não na Constituição da minha vida, da nossa vida. Sim, sim. E como você, assim, né, do tipo... E aí tem uma frase que eu quero trazer do JP. O JP, assim que ele ganhou os prêmios e tal, não sei o que, ele falou assim, todo mundo fala que é muito difícil pro artista continuar fazendo arte mesmo quando não acredita. Quando não acreditam. Mas é muito mais difícil quando você tem que parar de fazer. Porque aí você que se desacredita. Não é bem essa frase, não tem uma aspas aqui, mas o sentido foi esse, assim. O que nos atravessa, e aí eu tô falando de arte porque é o que nos une aqui, o que nos estabelece para essa conversa, mas é sobre vocações. Uhum. O quanto que às vezes a gente, por exemplo, hoje tem muito essa coisa do qual é o seu intuito na vida. Propósito, né? O propósito e tal. Que eu acho que a gente também tá levando o propósito para um lugar tão sufocante que a gente não tá começando a perceber que essas coisas são mais simples e elas se estabelecem. Paixão não é assim, você é arrebatado e pronto. Tem a paixão que você é arrebatado e tem a paixão que você constrói. Sim. Mas você tem que estar aberto para isso, né? Mas sim, como uma pessoa ali com seus 25 e de um outro mundo, não é 25 anos hoje. Exatamente. Fala, eu quero que o senhor faça a sua história linda, mas eu quero fazer a minha história. E para isso eu terei 3 empregos em Amargosa. E sairei para Salvador e irei. Olha, não sei, assim, eu acho que é isso, a experiência que eu tive de ser o primeiro neto, Uhum. de ser o primeiro sobrinho, né, o filho da mais velha, o primeiro filho da mais velha, talvez me colocou nesse lugar, mas é engraçado até um ponto, quando a gente não cria fissuras. Uhum. Minha mãe, não sei de onde é que saiu isso.
Se você for me perguntar assim, de onde é que você decidiu ser artista? Não sei, mas uma criança com 5 anos. Mas minha mãe conta também que ela fala que eu sou artista por conta dela. Minha mãe não teve emprego, não conseguiu trabalhar, mas ela foi uma pessoa que cuidou da casa, dos filhos, né? Formou, na época, acho que não era administração, né? Mas era um outro termo que tinha, assim como pedagogia, que não era magistério, a administração tinha um outro termo. Ai, científico. Era uma coisa nesse ramo aí, não era na administração. E ela falava que enquanto ela estava gestante, todos os dias, ela cantava pra mim. Todos os dias tinha um horário que ela cantava pra mim, assim, que ela falava que eu chutava muito e que ela cantava. E ela, depois que eu nasci, depois disso tudo, ela falou pra mim, você hoje faz isso que você faz por conta de mim. É minha ancestral viva dizendo isso, poxa. Então não tem como. Então, Cala a boca, tio. Pois é, ela disse, você faz tudo por conta de mim. Então, ó, tem um lugar que não foi... O meu pai, ele explicitou o desejo dele de querer que eu continuasse a história dele na fábrica. Uhum. A minha mãe fez por um outro viés. Eu acho que isso despertou em mim, aflorou em mim outras possibilidades de conexões, né? Porque minha mãe nunca me pediu que eu fizesse o que ela não conseguiu ser, né? E aí vem o prazer pela música, que é as composições, e aí vem... E de hoje que eu tô aqui tirando foto e tá gravando, eu me esqueci, tietei. As canções, e aí a leitura, e aí ser esforçado na escola, porque você é o primeiro neto, é o primeiro sobrinho, tem essa coisa em cima de você, né? E você vai criando um repertório que você talvez não saiba onde você vai utilizar. Você vai se munindo de coisas por defesa, por não saber onde você vai usar. Uma coisa que eu lembrei agora, que era que lá eu morava na Rua do Avião, né? Eu cresci na Rua do Avião, lá em Alagoinhas, que era próximo onde meu avô tinha a roça dele. E tinha um concurso de lambada. E eu já era pequeno, eu já dançava, eu já bailava. Deixei ela com a coisinha dela. E eu falei isso, eu fui dar uma aula numa empresa recente agora, eu falei sobre isso, que é sobre o gênero branco e tem essas coisas da saúde mental e tal, e eu lembrei disso dando aula de lambada, que lá em Alagoinhas fazia o concurso e o prêmio era um sabonete com um nome assim, que era com glitter, e era chique receber isso como prêmio naquela época. Me trancaram num quarto, num banheiro, pra perguntar qual era o meu segredo pra ganhar o concurso. Você, como uma criança, porque eu já dançava na rua, as pessoas já me tinham como favorito. Porque eu já bailava pela rua. Então me trancaram no banheiro, as organizadoras me trancaram no banheiro pra me perguntar qual era o meu segredo pra ganhar, qual era a minha arma que eu ia usar pra ganhar. Então acho que essas experiências foram me deixando mais alerta pra eu ter munição. Munição é uma palavra que eu não seria pra usar, mas ter argumentos ou... Um arcabouço, né? Arcabouço, coisas pra que eu pudesse, tipo assim, agora eu vou usar o quê? O administrador. Agora vai ser o quê? O bailarino. Agora é o quê? Sabe? E de repente surge uma drag no meio do caminho que... Tá aí também, sabe? né? Tem também. É isso, eu acho que hoje é muito mais complexo, né? Você compartilhar, entender essa história, você falar isso, a pessoa talvez que ouça isso agora, a pessoa dos tempos presentes, ela vai achar que só tô inventando essa história, né? Porque, tipo assim, como assim você não conhecia a Margosa, você não deu um Google, tipo assim, não é hoje a velocidade, o tempo da velocidade, né, de hoje, assim. Não, e a predisposição para que isso aconteça. Porque observe, quando eu tava, bom, enfim, poderia ser um pouquinho diferente, mas eu fui pelo caminho que a gente tem, um caminho raiz, deixa eu comer as coisinhas. Quando eu fui para Évora, em 2010, que a gente, tipo assim, a gente tem a internet e a vida entra nas nossas vidas, mas não é na vida de todo mundo, né? Então, 2010 também não tinha essa... E aí, quando eu vou para Évora, eu só sabia que Évora era uma cidade em Portugal, no sul do país, e que tinha uma relação muito forte com a universidade, porque lá tinha sido o segundo campus da Universidade Portuguesa, então, de mais de 500 anos. Isso porque eu tive que escrever a carta de intenção. Só que
aquilo que eu fiz em 2010 ou aquilo que você fez também em 2010, quando a gente vai para um completo desconhecido, aí independe das distâncias, é desconhecido igual. É uma coisa que eu acho que hoje é praticamente impossível, assim. Não é você fazer, mas é você ter predisposição para entender que isso pode ser uma norma. Tipo assim, eu não preciso controlar tudo. Eu tô indo para um desconhecido, então podem desmarcar comigo aqui a residência a República, e no caminho eu vou também construindo uma possibilidade. Quando eu chego, o olho no olho, você com o Bruno também conecta, que hoje, por exemplo, a gente está tudo muito pragmático, assim, era pra gente estar muito mais livre, a gente está muito mais preso, muito mais medroso. Eu lembro de que quando eu fui para Évora, enlouqueci, um lindo, maravilhoso o intercâmbio. Quando eu voltei, falei, peraí, agora tem outra caixinha para entrar, que é a caixinha de uma pessoa formada que não pode ir no risco debaixo da saia da universidade. Uhum. Isso me deu um medo também do mundo, um medo que não me deu na primeira ida. Então é óbvio que se eu tivesse também assumido, entendido que tudo tem seu tempo de maturação, talvez eu tivesse feito com Portugal o que eu fiz com Salvador. Porque eu vim para Salvador, faço, mas também volto, né? Nessa brincadeira, eu voltei para Alagoas e passei 10 anos, né? Em trânsito, e hoje preponderantemente em Salvador. Mas é isso, é a vida. Eu não, desde que eu saí de lá, eu saí querendo voltar pra cidade pra devolver. Pra compartilhar. Não caia não, Bino. Pois é. É nisso não, Pois Bino. é. Pois é. Armadilha. Pois não é. Diz isso. Não, E aí não você vai, por causa de ficar preso no lugar, né? Porque você quis tanto o êxodo, e de repente você sai querendo voltar, você pergunta qual o propósito de você ter rompido com uma barreira sua pessoal, de ter desbravado outros lugares e querer voltar. Tem que fazer muita terapia para entender esse lugar da volta, né? Da volta, assim. Pra mim, a volta, Luiz esteve aqui, né? Luiz foi da primeira temporada, e Luiz derramou, assim, transbordou sobre isso, que ele não conseguiu fazer. Até porque aqui em Salvador a demanda é muito grande, né? Quando você chega, principalmente para quem teve a felicidade de trabalhar no Vila Velha, que é uma universidade em si. Você entra, se você não percebesse no Vila Velha, você não via nem a luz do sol. Do tempo que ficava imerso dentro do... Você ficava lá dentro, e é isso. Aí você passa Cristina, passa Márcio, passa Valdinéia, passa Jorge Washington, e passa Vinícius, e passa Luiz, e passa Jarbas, e aí você fala, não é possível. E depois, quando você só sai pra ver a dimensão daquelas pessoas. Exatamente. Né? Exatamente. E aí eu volto pra Lagoinhas, aí eu falei, não vai não, que é sacanagem, mas assim, é porque tem o seguinte, quem sai, não tem como, é inerente que o mundo exploda. Pra você voltar, tem que ter um condicionante, condições precisam ser criadas. E aí, por exemplo, não tenho nenhum resquício. Amo Alagoinhas. E eu falo amo Alagoinhas querendo não amar. Querendo não me importar. Porque, na verdade, não é não me importar do tipo, eu odeio Alagoinhas. Tiveram pessoas que saíram de Alagoinhas e depois voltaram, que inclusive não deram certo em algum outro lugar. Eu voltei por escolha. Então é isso. O que eu falo pra cidade é, abra o olho. Porque se você ficar nessa troca o tempo todo, né? Você vai ter que ter um Wagner Moura saindo das Lagoinhas para ganhar osso, para poder aí, pelo amor de Deus, né? Vamos entender. Exato. E nessas idas e vindas, a dança me levou para lugares que eu não imaginava que iria. Dentro da outra companhia de teatro, quando a gente sai do Teatro Vila Velha, quando a gente também percebe que já não cabia mais naquele espaço, porque a gente já estava em expansão, assim, a gente percebeu que precisava de alcançar outros voos, a gente vai pro Politeama, lá surge, que foi lá que ela surgiu, a drag queen Dandara, né? E eu entendo a importância dela hoje na minha vida, porque foi o tempo, né? Ela nasceu loira,
maluquice. Nasceu loira, cabelo cacheado, e hoje eu entendo o lugar dela. Tá, então, vamos voltar um pouquinho? Vamos. Segura o dia, segura o dia. Vamos aí, daqui a pouquinho de volta, daqui a pouquinho de volta. Não, é porque, inclusive, aí é que tudo faz todo o sentido. Porque é o seguinte, Elegbafo, território afrocênico, que é a plataforma e o trilho onde você já era pertinente, se faz ainda mais pertinente como artista negro. E aí, quando você vai entrando em Dandara, e esse reconhecimento faz com que a gente precise dar um passo ritualisticamente assertivo. E aí, Elegbafo vai falar, já está falando sobre quais são as vitórias, e aí é desde o pequeno entendimento de ser uma pessoa negra, ou de se entender como uma pessoa negra, até o ponto de ser o destaque, o preponderante, sei lá, o relevante dentro da sua área. Então, por exemplo, você começou a falar sobre isso, com o Dandara, que eu quero que você não perca isso, mas Anderson é um artista, ponto. Mas no tempo que nós vivemos, você tem um recorte. Aham. E esse recorte nem sempre foi dado por você. Tá muito no olho do outro. E aí agora, como é que é o Anderson se entendendo um artista negro e vendo que esse homem que vai pra Amargosa, esse homem paroquial, Esse paroquial. que vai pra Amargosa, mas é um homem negro desbravando com as suas potencialidades, um mundo. De lá até cá, qual foi a caminhada, assim, qual é o entendimento? Tanto no se entender como um homem negro, como também se entender como vitoriosamente um homem negro, mas também se entender como é que as consciências começam a acontecer. É isso, né? Quando eu venho pra... Quando tava no interior ainda, isso não chegava pra mim, né? Essa coisa de, tipo, um homem preto, era todo mundo ali fazendo, né? Quando eu vou pra Amargosa, acho que foi o primeiro ano ainda que começou a fazer o Enem, então tinha muita gente também oriundo de outros interiores. Então eu ainda conseguia me enxergar ali, mas não tinha ainda uma consciência, né? Não tinha ainda o discurso, não tinha ainda a oratória pra isso, né? E aí foi quando eu volto pra Salvador. Quando eu venho morar em Salvador, que eu começo a fazer dança, que eu vivencio a escola de dança da FUNSEB, onde as práticas da dança, os discursos da dança, a professora Marilza, que eu lembro que eu fui descobrindo fazendo, né? Ainda, claro, eu tive vivências dentro das religiões de matriz africanas quando minha avó ainda tinha oratório em casa, fazia festa para São José, mas me levava para outras cidades, como Entre Rios, Esplanada, para visitar pessoas curandeiras, rezadeiras, que tinham altares, santos, orixás, em fazendas, porque naquela época eu não podia falar sobre isso. Mas eu lembro muito bem de uma aula com a Marilza, e cada aula tinha um propósito, né? Ela perguntava, procurava saber dos alunos quais orixás queriam ser discutidos dentro isso para o ensino, perguntar ao aluno que ele, né, é um salto assim. E eu lembro de estar na aula do mundo suado e eu olhar para a janela. Olha como as coisas elas vão, a gente vai chegando, né? Eu olhar para a janela e enxergar no meio daqueles prédios antigos uma árvore com raiz fixa assim, forte, e eu falasse, eu quero falar sobre Ossan. Eu quero no próximo semestre entender Ossan, porque ela está em todos os lugares, ela brota de onde não se acha, tem muito concreto fechando, impedindo, e ela está resistindo. E eu falei isso, Dos mesmos criadores, eu não sei de onde veio. Nando, real, assim, eu falei isso na sala e as pessoas tipo, me olharam, tipo assim, tese de mestrado, sabe? Tipo assim, muito concreto. Eu olhei pra janela. Era, inclusive, a dissertação de Marilza. Ela fala sobre de Ossan na dissertação. E foi na mostra final da turma, a gente fez o semestre, a gente estudou sobre Ossan, e na conclusão tem sempre uma mostra que a gente faz geralzão com a escola toda. E tem uma foto que eu dividi turma com o Nansure. Ah, que ótimo. Né? Com o Tai também eu dividi turma, e tem uma foto da gente
Cara, é isso, né? As decisões, os sims, entendendo, atento aos sinais. Tem uma foto que eu estou elevado, assim, todo mundo em volta de mim, com os braços pra cima, e eu sendo suspenso com uma cabaça na mão, no Teatro Castro Alves. Então, assim, naquele momento eu não tinha noção do que eu estava dizendo. Eu olhei para ali, já tinha conhecimento teórico, tinha algumas vivências, e quando aquilo acontece dentro da escola de dança, é onde a ebulição acontece, né? Onde as fichas vão caindo e você dá um passo cada vez mais certeiro, né? Aí eu não vou ficar titubeando para dizer as coisas, eu começo a não mais ter medo por entender que eu não tô só nas minhas decisões, né? Quando eu olho hoje e entendo o que eu disse lá, que eu queria fugir, talvez não foi uma fuga, foi um passo dado para aquilo que eu precisava viver. Assim, eu enquanto matéria, né? Precisasse viver, assim, conhecer. E aí que é quando na outra companhia da Andara chega, porque era meio que eu sou tímido, embora não pareça. Você faz o personagem travestido. Faço personagem. A gente montou um projeto que é a Música de Quinta. E aí a proposta era descer, sair da sede, romper os muros, né? Encontrar as raízes lá fora. A gente montava Ali no Politeama. No pátio do Politeama. Então a gente vinha com instrumentos, fazia canções que a gente gostava, trilhas dos espetáculos. E eu falei, eu só quero ir fazer se a gente usar um adereço, uma coisa pra me esconder atrás disso. E aí Dandara surgiu. E aí eu entendi depois. Corta pra depois. Que não era simplesmente um adereço, uma coisa. Era a ancestralidade dizendo daquilo que eu precisava, mais um passo que eu precisava dar. E aí, dentro de um ano, surge Dandara, que esse nome já existia antes. Esse nome já existia quando lá em Amargosa, fazendo educação física, no meio das minhas intervenções artísticas, Bruno e Gabriel, que foram as duas pessoas que eu saí da República e levo até hoje. Bruno hoje é professor de dança de lambada, Gabriel dá aula de lambada, e Bruno doutorando em educação física, tá morando em São Paulo. Me chamava de Danda, pelo sobrenome Dantas, Danda, né? A energia feminina era Danda. E aí quando eu venho pra Salvador, que surge essa persona feminina, que é a drag, Dandara já estava, era Dandara. E com um ano depois, eu entro para um concurso na Casa Preta, que era um concurso antropofágico, que tinha como pauta as canções nacionais, exaltação ao nacional, né? E aí eu faço o recorte entendendo o passo que eu tinha dado para as canções de mulheres pretas. E aí eu ganho um concurso com menos de um ano de drag queen, fazendo uma canção Zumbi, que foi a primeira canção que eu dublei no concurso, né? Que era eliminatório, né? E foi a primeira canção que eu dublei, foi Zumbi, na voz de Ellen Oléria. E o artista, o produtor, o administrador montou uma coisa, porque as drags, o convencional é você fazer o lip sync, né? A performance da dublagem. E eu não levei atabaque, os meus cabelos eram folhas. Então eu fiz um torso de folhas. Pedi licença, claro. Peguei as folhas e os cabelos eram folhas, eram um chumaço de folhas, assim. Então acho que foi a partir do envolvimento com a escola de dança, com o contato com outras pessoas que já tinham vivências para além das minhas, que eu fui dilatando a pupila, assim. Mas aí você fala que Dandara, maluquice. As pessoas, maluquice. Nasce loira, nasce tal, não sei o que, e ela vai se enegrecendo, se denegrindo. E isso acompanha o processo do Dantas, porque assim, é muito bonito hoje a gente parar, depois de todo o fenômeno acontecendo, e dizer que Danda se transforma em Dandara, que explode o artístico interno e que começa a mexer em questões que o Dantas não estava nem aí, eu não estava atento para o que estava acontecendo. Então, temos aqui pra história é lindo, mas eu quero saber se é verdade. Não,
assim, eu conheci depois, acho que é isso, acho que o passo dela ter surgido foi é, é isso, né? Eu vejo nela a minha ancestral viva. Ela é um espelho de verdade mesmo. E hoje continuo fazendo drag e eu sei que não é pelo dinheiro, porque não compensa. Eu faço por outros propósitos que eu fui descobrindo fazendo. Então, eu acho que esse passo que eu dei, mesmo, e por incrível que pareça, quando eu vinha para Salvador ainda, antes de vir morar, quando estava no BAC ainda, eu vinha pro Beco dos Artistas e assistia shows de drag queens no Beco dos Artistas. Assistia muito Suzy de Costa, Gina de Mascar, mas eu dizia que era a última coisa que eu iria ser na vida. Era drag queen, porque eu acompanhava o processo. Uhum. Muito, muito trabalho para pouco retorno financeiro, ou de prestígio, ou de reconhecimento mesmo. E quando ela chega, que é quando eu já tenho a formação da FUNSEB, tinha tido esse encontro com Marilza, fui vivenciando essas coisas, eu percebi que não era só por um capricho meu, do artista, sabe? E aí, quando eu tô, isso pra falar se isso doeu, né? Se isso doeu, porque foi um lugar que eu escolhi que não doesse. Tanto da racialidade, quanto da opção sexual, do gênero, desse lugar do universo LGBTQIAPN+. Eu escolhi não sofrer. Porque na República eram todos héteros. Todos. E eu era a pessoa que estava gerindo a República sem qualquer véu ou medo. Não, ali era a pessoa que estava gerindo a República que precisava manter aquele lugar ali minimamente organizado. E imagine, eram jovens que, tipo, eu tinha que dizer, a toalha tem que ficar no lugar, acabou de comer, tem que lavar o copo. Então eu era essa pessoa, né? E não tenho dúvida de que ela estava ali de alguma forma pairando já ali, né? Essa pessoa que, a matriarca, né? Já nesse lugar. E aí, quando eu tô no Viva Dança, porque eu escolhi não sofrer mesmo, assim. Não permitir que essas coisas me atravessassem de forma que me paralisasse de dar os meus passos. E aí, quando eu tô no Viva Dança, que foi o último intercâmbio a acontecer, eu fiz todos, mas eu não passei. Enquanto estava no Viva Dança, eu fiz todas as audições do intercâmbio, eu não passei. E eu me perguntava assim, por que eu não passei se eu tô na FUNSEB, eu tô aqui, tô em atividade, me considero uma pessoa apta, né? E no último que eu passei, todos os projetos... Esse era o intercâmbio do Viva Dança, do Festival Viva Dança. Que é quando vocês vão pra Estocolmo, né? É Estocolmo que vocês vão, não? Não, a gente foi pra Polônia. Tá. Que era do Viva Dança, e aí o projeto tinha o intercâmbio tinha por objetivo a troca entre artistas de outros países e montar um espetáculo e apresentar na programação do festival, em Salvador. Ponto. No último projeto, Dandara já existia, né? Já existia Dandara, já era o Dantas que fazia parte da outra companhia de teatro, já era formado pela FUNSEB, e aí eu passei nessa audição, que era o último, não sabia que era o último, mas acabou sendo o último, e o projeto ganha dimensão de continuidade. Assim, a gente conseguiu a gente fez o projeto em Salvador, foi pra Polônia, a gente volta pra Salvador, no ano seguinte, Joana, que era a coreógrafa da Polônia, o projeto era o encontro entre Anka Rudzka e a dança, o samba de roda, né? A Polônia e o Brasil. A gente volta para a Polônia para montar um outro espetáculo, como desdobramento desse intercâmbio. E no ano seguinte, mais um ano, a gente monta um outro espetáculo e viaja para o leste europeu. Aí passando nas alfândegas, né? Tipo, eu me olhava assim, as pessoas me enxergavam, porque é Europa, né? Não é África. As pessoas olhavam sempre com um lugar de desconfiança.
Mas eu acho que tenho certeza que essas minhas experiências na República, do fugir, entre aspas, da paróquia, da ligação que eu não pestanejei me colocou nesse lugar de não me permitir me paralisar, sabe? Na última ida eu tinha ido só, e falo isso não romantizando mesmo, assim, porque eu falo que em algum momento eu me permiti ser privilegiado, sabe? Porque eu já acompanhava a vivência. Quando eu trabalhei no Projovem, em Amargosa, eu era a pessoa que tinha que ter a autoestima lá em cima para poder mobilizar os jovens que estavam lá, que eram menores infratores e que precisavam de mim, enquanto facilitador de cultura, para mobilizar, né? Claro que, como me escondo nesse personagem do Extrovertido. extrovertido, a gente também acaba usando subterfúgios para, né, quando eu decido que eu não vou encarar esse não como uma paralisia ou, sei lá, que o seu dedo, eu vou transformar isso de alguma forma como mobilizador, como catalisador para que eu consiga continuar fazendo. Seja montando um espetáculo, escrevendo um texto, compondo uma música, mas não romantizando essa situação, Sim. que é importante não romantizar esse lugar, mas aproveitando disso como subterfúgio para que eu continue fazendo. Recente, eu recebi um convite, acho que tem 2 anos, 1 ano e meio, recebi um convite para montar uma contação de história. E não sabia o que escrever. Eu recorri aos escritos hieroglifos da outra companhia, que a gente já tinha feito isso em algum momento. E o cliente falou para mim, isso não diz sobre você. Isso não diz sobre você. E aí eu me debato, falei assim, eu não tô entendendo. E aí me deparo com o Itan sobre como surgiu os tambores africanos. E ao mesmo tempo eu estava recebendo a oportunidade de ser pai, né? Porque meu sobrinho virou meu afilhado, que virou pai, às vezes, quando ele se pega me chamando de pai. E eu adaptei esse conto, e ofereci para ele, e dentro do discurso, no momento que eu estava fazendo a contação, eu queria apenas atender a demanda do cliente. Falei, poxa, então eu sou um homem preto, né? Então ele quer isso. Porque eu não posso ser somente isso. Sim. Né? E aí eu entendi, ele quer isso. Então eu entreguei, fiz a proposta. Não era isso exatamente. A pessoa não pediu, tipo, que era uma peça que fala sobre preto, nananá. Ele só disse isso. Eu acho que isso não diz sobre você. Que era uma coisa muito aleatória, vaga. Era uma contação que eu tinha proposto, que era tipo falar sobre, sei lá, a lua, sentimento. E ele falou, não, a história é muito boa, mas acho que nesse momento não diz sobre você. E eu me deparo com esse Itan, adapto a história pro meu sobrinho, e não tinha pensado, tipo assim, eu não queria que isso fosse um objeto, um produto que fosse apenas para falar sobre racismo, sobre homem preto, sobre esse lugar, sobre esse discurso, sobre sofrimento, sobre o peso. Não era isso. Eu queria falar sobre que as pessoas pudessem entender, de forma lógica, que é uma contação, sobre os tambores africanos, sobre os instrumentos, sobre a música, sobre o jazz, sobre as heranças. E em uma das apresentações, o nome da história é Cauê, a lua e o tambor. Cauê é um macaco. É um macaco que ele quer chegar na lua e ele recebe um tambor dentro do Itan, recebe um tambor. E eu não tinha parado para pensar sobre isso. E numa das apresentações, uma das crianças me perguntou, que tem uma brincadeira, né, que ele faz, que macaco come banana. E quem falou que macaco é pejorativo não fui eu. Não foram os meus pares que disse isso. Então, para mim, isso nunca foi pejorativo. E quando eu ouço uma criança preta da periferia me sugerir trocar o animal, porque isso é racismo, me faz pensar que o propósito de ser artista, ele pode estar para além de ser somente artista.
Porque no momento que eu fiz a contação, era somente ser artista. Uhum. Que era criança lá de 5 anos que queria só ser artista. Mas quando a gente carrega estigmas, rótulos, a gente precisa se posicionar, Sim. né? E para além de ser artista, quando a gente entende, quando a gente para refletir, entende o caminho, os passos que são dados, eu acho que a gente precisa alinhar a teoria e a prática, né? Porque eu não posso simplesmente deixar que o discurso do agora, do que o cliente quer para agora, seja o artista que eu acredito ser, Uhum. sabe? E aí, quando a criança me pergunta, me fala isso, me faz querer propor outras coisas, que é discutir sobre isso dentro das escolas, para entender como é que se dá a formação dessas crianças periféricas pretas dentro desse lugar de ensino. Porque quando eu vou para a FUNSEB e que o professor Maza me propõe para os alunos o que é que eles querem, o que é que vocês querem discutir, e isso como ponta do iceberg, né? Como o mínimo, né? Quando ela consulta os alunos para saber o que eles querem fazer, eu acho que isso foi quando? Em 2010, né? Acho que a gente não pode deixar passar despercebido as discussões, as caixinhas, porque se eu deixo isso passar, eu vou estar sendo negligente com a minha história. Com a sua criança lá de 5 anos. Porque quando eu vejo Dandara chegar pra mim, né? E eu tomo consciência, porque eu poderia perceber e descartar. Uhum. Mas eu tomo consciência disso. Eu tomo consciência. E é por isso que eu falo que é importante alinhar teoria e a prática. Tem uma coisa que você fala aí, uma coisa que você fala aí não, né? Um caminhão de coisas que você traz aí, Nem gosto de falar. que é maravilhoso. A gente se descobre negro no olhar do outro. Quando você, por exemplo, assim, agora você falando sobre o cara que já estava gerenciando a República, e isso é um lugar de liderança, um lugar de organização, e você não estava ali sem véu, e quem tá é Anderson, a sua sexualidade, o seu gênero, as suas implicações, tudo, você é um combo, você não é só uma coisa. Só que essa coisa de você se descobre ao longo do tempo, começou a parecer que a gente se negava ao longo de toda uma infância e adolescência, e depois se percebia, mas não, eu acho que essa frase precisa mudar. A gente se relaciona como ser humano, porque todos parecem com a gente. Na periferia da Santa Isabel, na periferia da Rua do Avião, na periferia nas escolas públicas, nas escolas que nós estudávamos. Então a gente não tem um questionamento, eu sou diferente ou eu sou igual. Uhum. A maldade a perversidade, maldade é pouco, a perversidade que se coloca ali, ela tá no olhar do outro. Exatamente. Tá no mesmo olhar que vai identificar, por exemplo, uma pessoa não negra, ou pelo menos uma pessoa branca, com privilégios que talvez ela não tenha. Mas está no olhar do outro. Então, assim, eu acho que essa frase precisa mudar urgentemente. Não é se descobrir negro, é descobrir a perversidade. Exato. De onde querem colocar. E quando você fala dessa não dor, tá vendo que eu disse que eu comecei dizendo que a gente tinha muita coisa parecida? Porque é incrível essa eu acho que pelas suas palavras você elastece esse lugar de entrada, porque aí sobre a escolha é de fato uma coisa de cada um, e aí a gente vai percebendo muita coisa acontecendo, mas é que pode ser diferente, é que deve ser diferente. Então, por exemplo, eu tenho tudo da negritude para me relacionar. Eu não posso pegar e fazer a fatia somente da dor. Exatamente. Eu não posso pegar, por exemplo, Gente, já não tem nem mais tamanho e dimensão as pessoas que eu tenho referência. Eu também tenho que pegar essas referências positivas. É lógico que existe um sistema que a gente não sabe de onde vem, quando é que nasce, e está dentro da gente. Só que pode ser diferente. Só que dá para ser diferente. E dá para ser diferente principalmente para a gente começar
Porque imagina, se você, temos aqui, nós somos dois jovens senhores, Jovens. a gente pega aquilo que o Abdias trouxe pra dentro do teatro negro, duas coisas, a gente não tá respeitando o Abdias, né? Porque a gente não avançou o tanto que ele proporcionou, gente, outros homens pretos, mas a história pensou o Abdias, ou ele foi pelo caminho das letras e a história registrada é a que fica, mas outros homens e outras mulheres fizeram trabalhos gigantescos, mas a gente não pode discutir a mesma coisa que estava sendo discutida há 30, 40, 50, 60 anos atrás. Porque senão a gente tá começando de um... E muito menos também começar a dizer assim, você não é negro o suficiente, porque você não passou a quantidade de fome que eu passei, você não passou as humilhações que eu passei. Como assim? A dor é o crivo da sua existência e é o que, por exemplo, então... Eu tive várias experiências de pessoas, negros de classe média, ou até negros ricos mesmo. Sim, eles existem. E, cara, o quanto que às vezes essas pessoas são convidadas a não, ó. Você não pode falar, porque... Aí você Seu fala... lugar é outro. Como assim seu lugar é outro? Como assim seu lugar é outro? E se eu não entender que daqui pra frente eu tenho outra referência, eu vou estar sempre na dor, então assim... Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou buscar as minhas dores pra me inserir. E é a única coisa que eu não quero. Me inserir porque eu sofro, porque é dolorido, porque foi doloroso. E nisso, meu filho, é uma conversa grande. Não, olha, não, e tem outra coisa, você falando aí agora. Porque eu acho que privilégio mesmo, assim. Toda vez que eu volto pra Lagoinhas, uma das coisas que eu adoro fazer é ficar na porta de casa. Entardecer, assim. Porque as pessoas passam pra comprar o pão. Aí você conversa com as pessoas, você sabe o que tá acontecendo na rua, no bairro. Essa troca, pra mim, isso é muito ancestral, porque na minha família, eu tive 11 tios. Então, todo domingo, até minha avó partir, tinha-se um feijão, um caruru, e as pessoas ficavam tocando, cantando, era confraternização, né? Então, acho que celebração do aquilombamento. O que é aquilombamento? Acho que... Mas... Obrigado. Mas se aquilombava por... Não era por necessidade. Não era por necessidade. Tipo assim, não tinha ninguém que dizia assim, você precisa tem que andar com os seus pra poder, se alguém falar, você ter argumento. Não, era natural, assim. Era natural. Os vizinhos, as pessoas próximas ali, os amigos que brincavam com a gente, estavam sempre ali, sabe? Convivendo. E aí, quando eu me afoguei, e era isso que eu ia falar, quando eu me afoguei, nesse mesmo período que foi aos 5 anos, né? Quando eu me afoguei, eu tinha 5 anos. No mesmo período em que minha mãe pega lá o cartão das pessoas que querem serem artistas. Mas você se afoga literalmente? Me afoguei na piscina do tênis clube. Em Alagoinhas. Disse ela que ela ia pra piscina. Aí, se a pessoa conta isso, fala assim, ia pra piscina, ia pro clube. Mas olha o parêntese, quem me levou... Não, mas é isso, né? Foi pro clube. Mas é isso, meu padrinho me levou pro clube. O padrinho que era policial, que tinha um outro lugar, ocupava um outro lugar social. Me levou pro clube e... por ter tanta confiança nele, que também era um homem preto, ele falou pra mim, você fica aqui, que agora seu padrinho vai entrar na piscina. Tinham 2 piscinas, são de criança e de adulto. Sim. Tinha tanta confiança naquele homem, que ele mergulhou, foi atrás, entrei na piscina. E aí o clube parou, né, teve que todo mundo fechar as portas naquele dia, e eu fiquei com aquele trauma. E desde um tempo, eu não entrava em piscina, era aquela coisa assim, tentei aprender a nadar em Alagoinhas, mas não saí da borda. Falei assim, acho que não é a piscina. Não tinha qualquer relação, tipo, com o mar, entrava no mar, mas batia na cintura, já voltava. E de uns tempos pra cá, eu coloquei na minha cabeça de que a minha conexão teria que ser com o mar. Por quê? Quando eu voltei a morar em Salvador, porque eu fiquei um tempo, sempre trabalhei aqui, mas morei um tempo em Camaçari. Então, quando eu passei um ano procurando casa pra morar aqui,
E quando eu encontrei a casa, e aí eu digo, porque quando você dá o passo, quando você entende, quando você cria consciência ancestral, nada passa despercebido, que é o que eu falo de estar atento aos sinais. Quando eu passei 1 ano procurando casa, de ir no lugar, de chegar no lugar, ver as fotos, de chegar no lugar e dizer assim, não é aqui. Não é aqui. E a casa que eu encontrei para morar, eu nem olhei. Eu nem olhei a casa. Uma pessoa lá de Camaçari, que é um homem preto, que é músico, Dan Bispo, que hoje mora aqui em Salvador. Ele falou assim, tem um meu cunhado, tá saindo do apartamento, é minha casa. Como foi a ligação com o Luiz lá em Amargosa. E eu cheguei na porta da casa, eu nem entrei, eu só falei pra ele assim, quando você sair do apartamento, você me dá a chave, que eu vou vir morar aqui, sem entrar na casa. Ele falou, não, entre na casa, eu só fiz botar a cabeça assim pela porta, falei, eu vou morar aqui. E depois, quando eu volto pra lá, trago as coisas, não queria voltar, não queria vir morar, muitas questões. Quando eu chego, a minha cama, eu deito hoje pro mar, minha cabeça fica pro mar. Tipo, não é à toa, assim. Não é à toa. Minha mãe é filha de Iemanjá, ela é umbandista, e eu deito, ela cantava pra mim, eu tô pensando enquanto tô falando, tá? Sim. Ela cantava pra mim na barriga, e ela disse que eu virei artista por conta dela. Meu pai me pede pra continuar a história dele de uma forma muito agressiva, passiva-agressiva. Eu continuo a história que minha mãe queria, talvez, que eu fosse, sem ela me pedir. Minha mãe é filha de Iemanjá, escolho uma casa que eu não olhei, deito pra Iemanjá e eu decido que eu vou aprender a nadar. E que não vai ser na piscina. E hoje eu já consigo nadar. Já consigo fazer isso. Claro, né? Entendendo os passos ainda. Mas por que eu digo isso? Por que eu enxergo essas coisas todas? Porque a relação é outra. A piscina é água parada. Né? Pensando em ancestralidade, é um lugar de represa, assim. Se você não... O mar, comparando a piscina com o mar, é outra parada. O mar é outra conexão. Enfim. E eu decido que eu vou aprender a nadar no mar. Porque esse menino que entendeu lá a ancestralidade dentro da República, que enxergou Dandara como uma ancestral viva, percebeu isso quando encontrou o seu ilê, a sua casa, o seu canto ali, e decidiu aprender a nadar. E lá hoje já dou braçadas, consigo caminhar, assim. Eu acho que o outro foi me dizendo o que eu precisava ser. Eu acho que, né, desse lugar desse recorte, enfim. E eu decidi que eu não ia usar apenas essa régua e me reconheço hoje nesse lugar de mais potência a partir desse encontro ancestral. Mas é porque assim, quando é muito difícil a gente encontrar e entender, por exemplo, a gente vai olhar pro Fernando Holliday. Aí a gente vai falar que ele é o escroto, o capitão do mato. E bom dia Mas um dia eu tava lendo sobre o Fernando Holliday. E aí ele, enfim, nas milhares da entrevistas que ele já deu, ele fala por que ele tem tanta raiva das cotas. Corta para um menino de 17 anos. E tem um professor que resolve fazer uma piada. Que falou, gente, vamos começar o ano, porque o ano todo mundo tem que estudar para passar no vestibular, menos o Fernando, porque ele é negro e tem cota. É uma frase. Gente, eu não tô defendendo o Fernando Holliday. Pelo amor de Atento, please. Mas é uma frase que ou você se torna negro pela aceitação, sim, ou você inverte tudo e vai pela negação. Porque o que a gente mais quer é ser humano. A ideia de ser humano não está na figura da pessoa negra. Então, quando esse cara fala, porra, eu estudo pra caralho, sou um dos melhores alunos,
E assim como hoje a gente tem um fenômeno muito complexo de pessoas que não querem ser quilombolas, porque no entendimento são pessoas que são ajudadas, que são amputadas dos seus... Quer dizer, não olho a história, mas e aí vai escutando coisas. Então é basicamente isso. Dadas as devidas proporções, a gente tem muita atenção de que a gente pode subverter a ideia de ser negro, mas não indo para o extremo oposto. Eu sou negro, mas eu também vejo os meus avanços, e aí, por isso que a Lei Bafo, para mim, vai fazendo sentido, essa coisa do território de celebração, afrocênico de celebração negra, para que a gente reúna. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse aquilombamento compulsório, que era da sua família, porque a minha também era assim. Eu vou para São Paulo, eu falei isso para tanta gente, eu acho que todo mundo que eu namorei escutou isso, não suporta mais. E eu acho que as pessoas que estão hoje, elas em algum momento tem alguém fazendo vaquinha para fazer terapia por conta disso, porque eu falo com muita saudade do tempo que minha família faz no êxodo rural, ela sai daqui de Riacho da Guia e vai para São Paulo, e lá a gente em aqueles descampados, onde todo mundo está construindo, muito longe de tudo, mas assim, o tio que construiu a casa, a gente fazia uma celebração por causa da casa. O tio que construiu o puxadinho de cima, a gente celebrava. Era assim, eram 8, 6, 7 irmãos, então, tipo, até repetir a casa do tio, a gente já tinha passado pela casa de todo mundo. E eu lembro de ser criança e olhar aquilo do tipo, eu amava aquilo. Eu amava aquilo. E isso vai se perdendo, porque alguns tios precisam fazer parte tipo assim, como é que você pertence em São Paulo de alguma coisa? Sim. Você vai pra igreja. Então, você tenta não ser o Nordeste, não ser o Paraíba, não ser o baiano. E tudo isso é uma questão de performance, que você continua sendo o Nordeste, continua sendo baiano, mas talvez não te chame, porque tem mais gente baiana do que você que resolveu entrar ali naquela performance de sudestino. Mas era um aquilombamento. De fato. Quando, assim, tinha não somente o encontro, né? Acho que meu avô, por ter roça, ele plantava milho, feijão, amendoim. Então, quando colhia o feijão, era uma reunião para bater o feijão, para olhar o feijão, para fazer farinha. A mesma coisa, era os irmãos ali, não tinha funcionários. Então, esse lugar da comida, né? Também é muito, muito potente. Fazer com que a gente tivesse ali, juntos. Hoje não acontece isso, justamente por outros caminhos, cada um teve outros caminhos, né? Depois que a matriarca se vai, aí criou-se outros caminhos, mas, assim, por experiência do que eu vivi, eu acho que minimamente, quando eu venho para Salvador, eu crio o meu quilombo, seja ele de artistas ou de artistas amigos, ou de amigos artistas, de pessoas próximas, que são as pessoas que vão me dar amparo para que eu continue fazendo também, de alguma forma, né? E aí a gente cria, sei lá, vai criando coisas, camadas justificativas para estar juntos, né? Seja fantasiar no mesmo, iguais no carnaval, Sim. Ou de repente marcar um dia da semana para falar como é que foi a sua semana. E isso hoje talvez não aconteça menos, não aconteça com a frequência que era, né? Mas a gente ainda... Porque a gente quer fazer muita coisa, né? Talvez pelo medo talvez amanhã não ter, de não ser, mas de continuar fazendo. Mas... Engraçado, na escola de dança também isso acontecia. Eu lembro de quando a gente acabava a aula e a aula não acabava. A gente saía do âmbito do ensino, mas a gente queria consumir outras coisas. Então a gente ia assistir um espetáculo, ia fazer uma outra aula, ia fazer uma oficina. Então eram pessoas que, querendo ou não, estavam ali aquilombadas, não somente para a sala de aula, né? Tinha um outro porquê também. Sei lá, fazer uma outra audição, ia todo mundo fazer audição, porque um incentivava o outro, mesmo que você não quisesse fazer parte daquele trabalho,
Mas você tava ali, não, a gente vai, tipo assim, almoçava todo mundo junto, ia todo mundo, sabe? Incentivava ali. Lembro, até encontrei, o pessoal tava postando foto de 2016, eu achei uma foto da escola de dança e eu mandei para as pessoas e olhar as pessoas onde elas estão hoje, Sim, né? isso é lindo. A gente ainda ter contato com essas pessoas que estavam lá, aquilombadas juntas ali, né? Matheus Ambrósio, Carol Ribeiro, que estavam ali juntos estudando comigo, o Carlson Freitas, a própria Nassure, que estava ali com a gente também. Muito bom isso, muito bom esse lugar. É isso, né? E aí, território afrocênico de celebração negra. Para mim, ele se estabelece quase como um pedido de... Todo mundo me diz, vá fazer terapia. Que é bom também. Que é Gente, bom eu não também. me nego não, viu? É Eu não bom tô aqui também. dizendo que não vou fazer não. Infelizmente, o problema já não é mais a grana. Mas a questão é a seguinte, é o tempo, é a disposição, São vários fatores. significa que eu não fiz ainda. Respeite o meu tempo. Mas eu não lembro de tudo aquilo que me afligiu durante algum tempo eu não ter levado pra cena. E aí não é um teatro terapia, mas é onde eu coloco os meus monstros. E o que foi que eu percebi? Eu percebi que eu não estava celebrando as minhas vitórias, Uhum. nem as e aí a dicotomia vitórias e derrotas, ninguém perde para que eu possa vencer. É sobre o meu caminhar. E eu falei assim, eu não estou celebrando, continuo não fazendo. E aí eu inseri a figura maravilhosa de Exu, que é meu pai, Elegmara. Claro, aí meu pai. E falo do bafo, que é esse bafo quente, esse bafo de vida, que a comunidade LGBT através do Pajubá tem muito bem estabelecido, mas eu falo sobre o quente do fervor, como diz Fernanda, que veio aqui parafraseando Fernanda, fogo no toba. Fogo do Toba. E Exu tem me cobrado muito, porque é do tipo assim, você diz que, você provoca que, e você faz o quê? Né? Então, assim, vamos cortar na própria carne. E aí, eu já pensei sobre as grandes figuras. Eu já fui pro mundo. Se a gente parar aqui para conversar, eu vou conversar sobre várias coisas. E a única resposta que eu não tive foi, eu tô celebrando como? Enquanto estava em casa, nessa terça-feira, orgulhei, meu pai. E aí, os sinais, as coisas, né? Entro e saio de casa, comida da gata, vou, ensaio, produzo, carrego o cenário, marco ensaio, não sei o que, coordeno. E eu acendendo uma vela assim, eu falei assim, e olhando pra casa, assim, que hora que você vai parar pra organizar a sua casa? Você precisa parar pra organizar a sua casa. E tipo assim, não foi eu falando. Está atento aos sinais. Está atento aos sinais. E aí eu me perguntei assim, que hora você vai parar pra você organizar a sua casa? Você quis tanto, você tá num lugar que você recebeu. Cuide disso aqui também, que isso aqui também é você. Sim. Sabe? De poder ter um momento de dizer, você vai trabalhar. Se não for uma administração, vamos planejar você aqui. Cadê, bora? Né? Vamos usar, né? Porque é isso, né? A consciência ancestral vai vindo conforme os passos vão sendo dados, assim. E aí planejar mesmo, dizer assim, ó, você vai trabalhar, você vai fazer isso daqui até aqui, para você, não para o outro, somente, né? Para que você usufrua disso aqui, tire um tempo para ir em Alagoinhas, ficar mais tempo, não somente no fim de semana, né? Para você conseguir, você vai querer o que agora? Vai querer fazer o que artisticamente? De escolher, de planejar. E isso que você fala é sensacional, porque o caminho que a gente teve até agora do que você está falando casa muito gêmeos e siameses. Né? Do tipo... Não é o... Porque, por exemplo, a gente tem o medo da escassez, Sim, que é do sempre. tipo... É o formato da onde eu venho, como eu venho, e a gente não imagina nem da onde a gente veio para onde a gente chegou. Não para pra observar, né? Para pra observar. Só que, pô, eu nunca imaginei que pessoas iriam querer trabalhar comigo, que eu seria chamado para tantos e tantos trabalhos. E aí, vão me chamando, eu vou indo. Vão me chamando, eu vou indo. Só que aí você trouxe uma coisa sensacional, que é do tipo, e o propósito? Aí não romantizando a relação de propósito, mas entender que é para além do fazer.
o que que você quer com cada projeto. Exatamente. O que você quer com cada projeto, afinal, estamos aí para isso. But você que tem trabalhado muito, sempre, às vezes o espanhol me pega, que tiene que trabalhar. Claro que sim. Mas e Anderson Dantas? Aham. Tem um que para celebrar? O que Anderson está celebrando nesses 20 anos de carreira? 20, acho que é mais, né? Mais, se a gente for olhar assim, né? Na régua. Eu celebro. Que é isso, né? Tô entendendo o que que é, o que que é meu, né? Dentro disso tudo. Porque quando eu celebro o meu caminho, eu celebro o meu caminho, que não é meu. Uhum. Eu celebro o caminho. Eu celebro o caminho. Porque todos os passos que eu dei, todas as conquistas, eram materiais ou espirituais ou artísticas, não foi somente meu. Tipo assim, eu não estava só. Os passos que eu dei não foi Dantas sozinho, embora a decisão seja minha, a escolha seja minha, mas eu sempre tive pessoas ao meu lado. Sempre tive pessoas, ou seja, os meus tios, a família, ou meu padrinho quando me tirou da piscina, ou quando o Luiz Antônio me ligou para voltar para Salvador. E ao mesmo tempo, ironicamente, eu não tenho nada. Porque as coisas que eu conquistei, que eu tenho, é o meu caminho. As pessoas acham que eu falo isso que é tipo, balela, não sei o quê. Minha pretensão não é juntar riqueza. Nunca foi. Nunca foi. Eu sempre busco o conforto, a possibilidade, a disponibilidade, seja ela financeira, de conhecer outros lugares, de poder vivenciar prazer, né? O prazer do percurso, o prazer do percurso, sem precisar apontar dedos ou apenas usar a régua da dor para poder conseguir viver, ter o mínimo de prazer. Mas acho que é o caminho mesmo. E poder olhar, sempre antes de dar o próximo passo, poder olhar onde estou e onde estive para poder seguir. Eu acho que o caminho é a conquista. Porque eu celebro a criança que se afogou, que hoje nada. Eu celebro a vontade. Eu nunca pensei em sair do país, por exemplo. Eu celebro o caminho. É isso que eu celebro, o caminho. Eu celebro o caminho. Se você... Agora sim, se você pudesse, assim, tipo, pelo poder da arte e também das relações que a gente se coloca, alguns pela sua ancestralidade, essa sua ancestralidade que você coloca, que ela se manifesta na sua existência, e isso é lindo. Se você pudesse colocar ali, ó, aquele menino que trabalhava na paróquia, junto com aquele menino que foi para Amargosa, junto com aquela criança que se pintou de palhaço, junto com aquele menino que disse sim na ligação de Luiz Antônio, se você pudesse colocar todo mundo sentado para você falar uma coisa para eles, o que você falaria? Já quero botar um espetáculo assim. Não, brincadeiras à parte, eu diria para que eles não soltassem as mãos. Que eles continuassem caminhando, porque tem um outro Dantas que está chegando, que tá de mão estendida esperando ele, sabe? Ou a criança lá, ou o menino da paróquia. Tem um outro Dantas em outro lugar que eu não sei, que está com a mão estendida me esperando. Que eles não soltem as mãos deles. Meu Deus. Meu querido. Ai. Muito obrigado. Nossa, como foi bom alinhar. Eu te agradeço. Alinhar. Eu agradeço mesmo, era esse momento. até hoje. Tinha que ser. Muito obrigado.
Muito axé pra você, muito axé pra nós. É uma conversa tão boa que fazer esse projeto, né, o Elegbafo Território Afrocênico de Celebração Negra, eu juro que eu pensei que eu teria respostas muito pragmáticas e muito mais fáceis. Porque eu tive a ingenuidade de achar que as respostas que eu tenho pra mim são as que as pessoas teriam também. Eu tive a ingenuidade de achar que esse processo, que esse projeto, ele se estabeleceria, que eu seria meu próprio parâmetro, não presunçosamente. Mas tem a coisa mais deliciosa do mundo se abrir espaço para tantos mundos. É um projeto solo, é um projeto de estar em cenas, né, em cena fisicamente solo, mas é um processo que vai falar de tantas e tantas pessoas. E aí, o que eu queria te dizer é que, publicamente aqui, eu te celebro também. Eu lembro que a gente, na escola, a gente teve uma coisa tipo assim, vai ter uma bolsa de dança na La Dança, lá em Alagoinhas, e a gente foi com o Joey. E, enfim, a gente não tava disputando, mas só tinha uma bolsa. E eu só vim perceber isso depois, porque eu tava tão me divertindo naquele lugar. E aí você foi contemplado, você foi chamado, você seguiu. E aí eu fiz mas eu nem queria, não sei o quê. E nunca foi sobre não querer ou querer, mas sempre foi sobre caminhar. Né? Eu sempre digo assim, tudo aquilo que você perde, faça com que tudo aquilo que você não tem, porque perde, fica, mas tudo aquilo que você tem, faça com que não faça falta. E essa gana fez a gente, depois de 20 anos, tropeçar aqui junto. E eu já te celebro pela sua carreira artística na dança, pela sua carreira artística na música, pela sua carreira artística na administração e na produção. E agora ator de musical. Que nem deu tempo de falar sobre isso, porque eu tava, assim, encaminhando para esse final, porque é um presente, né? Tipo, às vezes eu tô olhando minha agenda, eu falo assim, preciso conversar com alguém sobre isso, e eu falo, o leque, porque assim, a gente que chegou aqui para ser parte de a gente chega numa geração onde a gente olha as pessoas que já estavam, e hoje a gente é a pessoa que algumas pessoas supostamente olharão. Tudo isso para dizer que a gente hoje faz parte de algo, né? E fazendo parte de algo é lindo. E aí eu queria também que aí agora nessa reta final você falasse que eu acho que também é uma somatória, né? Tipo, é um desfecho, não é só um musical, é um musical de proporção nacional, é um musical de uma dimensão super interessante que, com certeza, o Menino de Amargosa, quando eu disse sim, não sabia que ia chegar no espetáculo de maior sucesso do ano na Bahia, né? E que circulou e vai circular ainda em muitos lugares. Então, Anderson Dantas, torturado por Anderson Dantas. Foi um presente muito grande pra mim, é isso, mas foi mais um passo dado na minha carreira que tinham pessoas me dando a mão, porque em momento nenhum, quando eu vi a chamada, que eu falei assim, eu vou me inscrever, eu achava que eu não, tipo assim, eu não vou passar. Meu discurso era esse, eu não vou conseguir, eu não vou passar, vou me frustrar, porque a referência que eu tinha de audição de musical era o eixo Rio-São Paulo, Cláudia Raia. E você tem que ter a virtuosidade pra cena, independente se você entrega emoção, para além disso tudo, ainda ter a virtuosidade da coisa. E aí eu tive pessoas que, não, você vai, se dispuseram a ensaiar comigo a canção, o texto, tinha pessoas que estavam sempre do meu lado, e eu não tenho, tipo assim, enxergando o que diz o texto, quem escreveu o texto, quem dirigiu o texto, as pessoas que estavam na equipe de direção, de coreografia, de música, de assistência, diz muito sobre esse homem preto também.
E aí eu entendo que foi mais um passo que precisava ser dado para que Dantas, esse menino que foi se descobrindo, que foi se entendendo, na verdade, estivesse, né? Foi um passo de tipo, não, você já passou por isso, caminhou por aqui, veio por aqui, você pode sim. É possível sim. E a própria dramaturgia do livro do Itamar traz esse lugar do jaré, da ancestralidade que não é dita, que é vivenciada, que são os sinais, que é distante do que é convencional, né? E aí eu me pego dentro desse processo todo, acho que é onde o Laçarote, a cerejinha, chega, assim. Porque aí, né, tem os discursos do texto, as trocas, o próprio processo, assim, quando Ana Paula Bozas coloca a gente num lugar como preparadora do elenco, e ela me fez, na audição, ela me fez uma pergunta, tava na maluquice de fazer 1000 coisas, e na noite anterior eu tinha passado a madrugada fazendo show com Dandara. E era era audição pra cena já. E muito acolhedor, lembro do Ricardo Gamba, assim, de direção, receber a gente na porta, perguntar se estava bem, se queria água, numa intersala, se quer fazer o teste agora, se tem condições de fazer agora, se quer esperar o próximo vir, sabe? Num lugar de aquilombamento mesmo, assim. Eu me senti muito bem, muito bem. E depois de ter feito 1000 coisas, ainda trabalhando na madrugada, acordado às 9 da manhã para estar lá para fazer o teste da cena, e a Ana Paula Bozas me perguntar: qual é o seu sonho? Aí a gente faz o caminho de volta, né? Faz todo o retrocesso, eu devolvo para ela a pergunta: qual o sonho, de agora ou da minha vida? E aí eu dou a resposta para ela, misturando o texto da cena com o Dantas falando, com a Dandara que tinha feito o show na madrugada, e as pessoas assistindo a cena sem piscar. Assim, eu lembro muito de ver as pessoas debruçadas no balcão assistindo, porque era tão dentro, eu tava já num lugar que já não era mais o personagem da cena, de que pouco me importava se fosse aprovado, era o Dantas falando sobre a minha trajetória ali dentro, sobre o meu caminho ali. E eu acho que foi esse lugar da verdade, não da virtuosidade, que me deu esse lugar. Porque a própria canção que eu fiz, que eu cantei, ela me tocava num lugar. Veja você, arco-íris já mudou, arco-íris já mudou de cor, e uma roda nunca mais. Então a canção dizia muito sobre esse caminho. Eu não sou mais o mesmo de lá, embora eu seja o Dantas, eu continuo sendo o Dantas, mas tiveram atravessamentos que me colocaram em outro lugar. E falar sobre esse lugar do musical é enxergar, é me perceber que eu estou num lugar de que eu não... Vou formular melhor o entendimento que eu estou repetindo sobre agora. Que esse não é o fim do caminho. Sim. Esse não é o lugar, não é o topo, porque eu continuo fazendo outras coisas, continuo carregando cenário, esse não é o fim da linha, não é tipo, cheguei onde eu queria estar. Também, mas não pode ser o sinal vermelho. Sim. Não pode ser o sinal vermelho. Como eu disse, a presunção, né, de achar que eu seria a própria, tipo assim, as minhas respostas seriam suficientes, mas esse catatal, esse aglomerado, essa quantidade de coisas que você traz, de complexidades, e aí eu acho que é isso que faz esse processo estar sendo tão complexo para mim, porque é um processo cheio de camadas, cheio de possibilidades, cheio de caminhos, e as escolhas, e é isso, é Exu na sua pura síntese, é encruzilhada. Você tem aberto todos os caminhos, qual que você quer escolher? Qual que você quer. Então, muito obrigado por ser mais uma ponta dessa encruzilhada, de tudo isso que eu também preciso muito enxergar que não é onde o sinal vai ficar vermelho, porque aqui talvez seja o ponto de partida para muitas coisas. E que a gente persista, nos acredite, que os nossos sims sejam muito maiores e tenham mais quantidade do que os nossos nãos, e que a gente possa seguir, construir,
fé na causa e muita coisa boa pra nós. Pra você que ficou aí até agora, depois desse bate-papo maravilhoso, se você não segue Anderson Dantas, procure saber Anderson Dantas com 2 T's, né? Mas eu te peço, curta, comente, compartilhe, faça algo. Esse é o Zambia Podcast sobre arte, cultura e variedades, e que a gente está aqui nessa temporada maravilhosa de Elegbafo, território afrocênico de celebração negra. E aí eu te deixo essa pergunta: o que é que você tem celebrado? Tem se celebrado? Procure saber.